Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentar os agentes comunitários de saúde. Grande parte deles que estão aqui são do meu estado, o estado de Goiás. Quero cumprimentá-los pela sua luta, pela sua determinação e, acima de tudo, pelo seu trabalho. Um trabalho digno, um trabalho árduo, um trabalho que leva a saúde à população mais carente do nosso país. Portanto, nada é melhor para esses agentes comunitários de saúde do que a votação imediata do seu projeto que cria a sua carreira. Fui uma das primeiras a levantar a necessidade de criar essa carreira. Portanto, receba a minha solidariedade e o meu apoio. Senhor presidente, mais uma vez o Congresso Nacional é atropelado por uma medida provisória que trata de um assunto sobre o qual já há projetos aqui em tramitação. Dessa vez, o objetivo da medida provisória é a Lei 8.663 de 1993, a Lei de Licitação. O que nós vemos aqui é uma máquina pública inchada, sem quadros com qualificação técnica, falta de planejamento e gerenciamento de projetos e obras. Essa desorganização na administração do governo federal faz o governo impor ao Senado Federal a aprovação de atalhos paliativos, quando a expectativa dos brasileiros é de obras adequadas às necessidades da coletividade e com preço justo. Em sua formulação inicial, a medida provisória 630 de 2013 apenas estendia o uso do regime diferenciado de contratação para obras de construção, reforma ou ampliação de presídios e de unidades de internação de menores infratores. Eu acredito que essa medida provisória original é meritória. No entanto, o texto foi modificado na comissão mista, destinada a emitir parecer à medida provisória, e passou a permitir que as regras do RDC possam ser utilizadas por toda a administração pública e em qualquer tipo de contrato. Os objetivos iniciais são meritórios, como disse aqui. Observe-se que o RDC vai assim contaminando todo o processo licitatório no Brasil. Criado como procedimento excepcional, necessário para dar agilidade às obras de melhoria dos aeroportos, o RDC foi aos poucos se estendendo para as obras da Copa, das Olimpíadas, do PAC, do SUS, de portos, de armazéns de alimentos, todos de responsabilidade da União. E agora, em seu golpe definitivo contra a Lei 8.666, generaliza-se por toda a administração pública em qualquer tipo de contrato, tanto de obras quanto de serviços. Que regime diferenciado é este que se aplica a toda a administração pública? Se aprovado o projeto de lei de conversão de 2014, o RDC será a regra. Diferenciada será a Lei 8.663, de 1993, que passará à condição de letra morta. A Lei 8.666, sabemos todos, merece ser revisada. Elaborada há mais de 20 anos, necessita de ajustes e de ser atualizada. E é exatamente o que se discute nessa casa, nos vários projetos em tramitação. É preciso dizer que o senador Suplicy relata nessa casa um projeto de atualização da lei de licitação, fez um trabalho bem elaborado, um trabalho discutido, debatido nessa casa. No entanto, ele foi amplamente ignorado pelo governo. Mas não podemos perder de vista os princípios básicos que lhe dão sustentação. Não podemos abrir mão da moralidade e da probidade administrativa. Sob o alegado disfarce da flexibilização, o RDC suprime diversas garantias inscritas na lei de licitação.
abre brecha para que a autoridade competente possa dispensar o critério técnico e faça a contratação apenas pelo preço. Deixa de adotar as fórmulas de cálculo do Sistema Nacional de Pesquisa e Índice da Construção Civil, SINAP, e do Sistema de Custos das Obras Rodoviárias, SICRO, que os órgãos de fiscalização utilizam para verificar possível sobrepreço ou superfaturamento. E permite a contratação integrada, que em bom português significa contratar e financiar um projeto que ainda não existe. Detenho-me aqui na contratação integrada, objeto de repúdio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas e de outras dezenas de órgãos de classe do Brasil. Nessa modalidade, a contratação casada, diferentemente do que prescreve a Lei 8.666, cabe ao executor projetar, construir e atestar as obras. Mais ainda, a contratação pelo RDC poderá contemplar ainda os serviços de manutenção e operação do objeto executado por um período de 5 anos, contados da entrega da obra. Veja-se o risco. Quem projeta, constrói. Quem constrói, atesta. E quem atesta, mantém ou opera. Portanto, o argumento de que a contratação integral traz economia e agilidade é falacioso. Reduzem-se apenas os passos burocráticos do processo licitatório, mas os prazos de planejamento e execução persistem rigorosamente os mesmos. Cumpre-nos, pois, rejeitar o projeto de lei de conversão número 1 de 2014. O Senado Federal precisa de mais tempo para analisar com profundidade as implicações e consequências dessas alterações, que não são pequenas, nem de pequeno alcance. Não podemos nos esquecer de que o povo nos pediu nas ruas em junho foi transparência e qualidade na gestão dos recursos públicos. E o projeto de lei de conversão, número 1 de 2014, vai exatamente na direção contrária. Atira nas sombras o que antes estava sobre luz. O renomado arquiteto Sérgio Magalhães, em artigo da Folha de São Paulo, de sábado último, disse, entre aspas, esses atalhos levam a cidades com maior desigualdade social, insustentáveis e precárias, e a desmoralização de toda a classe política. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.